É claro que eu continuei aqui. Meus pensamentos não param e eu vou continuar esse aqui. Bem-vindos à parte 2, em que continuamos a nossa conversa sobre este livro maravilhoso aqui, que tá totalmente estourado. Agora foi. Ana Cláudia, sou sua fã. Me perdoe por estar expondo seu livro assim, dessa maneira. Todo marcado, todo anotado. Eu fiz o que pude e esse era o melhor que eu pude. Isso é muito bom, porque é uma visão da médica, né? Então ela é uma médica e ela diz isso abertamente aqui. Dizem que falar a verdade para o paciente com uma doença grave pode matá-lo antes da hora, mas essa é uma das maiores mentiras que ouço, e ouço quase sempre. Enfrento dilemas frequentes diante de familiares que me imploram para não falar a verdade sobre a doença dos meus pacientes, pois acreditam cegamente que a verdade fará com que fiquem deprimidos e morram antes da hora. Comportam-se como crianças que não querem abrir o armário com medo do monstro imaginário, sem se dar conta de que a casa está caindo, e o armário vai ruir com a casa. O que mata é a doença, e não a verdade sobre a doença. Essa tristeza é a única ponte até a vida que pode ser vivida verdadeiramente, sem ilusões ou falsas promessas de cura. O que mata a esperança não é saber-se mortal, mas sim perceber-se abandonado. E você realmente, quando você para pensar sobre isso, tipo, as pessoas que acham que falar sobre aquilo que está acontecendo de verdade vai fazer com que a pessoa morra antes da hora, ou como a gente, pelo menos era o que eu escutava, tá? Não tenho dados nenhum, mas eu escutava assim com a pessoa, quando ela tinha câncer e ela descobria, ela ficava muito mal, deprimida. Só que realmente não tem como você esconder isso dela. Quando você esconde, ela vai estar deixando de viver aquilo ali, a plenitude que a gente estava falando, de estar no momento presente. Quando você está doente, você vai ter que tomar a decisão de, tipo assim, mano, eu vou aproveitar o que eu tenho ou, né, sei lá, vou continuar vivendo da forma que eu estava. E isso não cabe a gente, cabe à pessoa que está vivendo isso. Mas, cara, não tem como você mentir que a pessoa está bem ou que isso não vai acontecer, porque você está tirando dela um momento em que pode ser que ela mude tudo. Nossa, tem um filme muito bom, que ele recebe o diagnóstico de que ele vai morrer, que ele tem um dia de vida. Que fazia do Robbie Williams. Ele recebe o diagnóstico de que ele tem 90 minutos de vida. É maravilhoso. Sério, é muito legal. Quer dizer, faz muito tempo que eu assisti, então eu já não posso dizer assim, nossa, incrível, mas a minha lembrança é de que é um filme maravilhoso. Assistam. Cara, isso aqui é muito legal. Eu acho que serve pra qualquer tipo de diagnóstico que você não saiba o que você tem, porque assim, continuando na ideia de que você não falou pra pessoa, né, que ela está com uma doença terminal, que ela está morrendo, porque ela vai morrer antes da hora, vai ficar ruim. E aí ela traz uma coisa muito louca aqui, ó. O corpo nos diz, às vezes sussurrando e às vezes gritando: tem alguma coisa errada e muito ruim acontecendo. Então pensaremos, como é possível que eu não tenha nada? Sinto uma dor horrível. Você vai sentir dores, vai sentir coisas horríveis, as pessoas te contando ou não. Ao poupar alguém da verdade, não estamos necessariamente fazendo bem àquela pessoa. Não poderemos poupá-la da própria morte, não poderemos salvá-la daqueles momentos difíceis em que será preciso estar em si mesma. Quando, na proximidade da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguimos interromper o processo de morrer, conseguimos privá-la de viver. Então você está cortando as asinhas da pessoa que poderia aproveitar os últimos instantes falando assim, não, você vai viver bastante, pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo agora. Já vamos para outro capítulo, tá? Porque eu tô pegando pedacinhos de cada capítulo também para não trazer aqui para vocês uma explanação total do livro, apesar de já estar meio que fazendo isso, né? Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não no outro. Peraí, deixa eu prestar atenção, que eu li sem prestar atenção. Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não no outro. Quando tenho compaixão pela dor do outro, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro, levar conforto. Se tenho compaixão, posso oferecer ou buscar ajuda, mas se eu tomo a dor da pessoa para mim, eu fico tão imóvel quanto ela para resolver qualquer situação. Essa última frase que foi minha, tá? Não achem que foi essa escritora maravilhosa que disse. A pessoa que está morrendo, eu acredito que aqui traz também para a pessoa que está muito doente ou tem alguma debilidade, ela não deve se sentir-se um peso, um estorvo, um incômodo.
Ela merece a chance de descobrir-se valiosa para quem está ali ao lado dela. Todos nós merecemos isso. Sentir que temos valor, que somos importantes, que somos amados, mesmo quando estivermos doentes ou morrendo. E aí entra aquela conversa anterior sobre por que a gente só é importante quando fazemos algo, quando estamos ali oferecendo algo para os outros, e não só por quem somos. Não é mesmo? Como diz Jut, a palavra Deus está um pouco machucada, né? Aí, infelizmente, pelos seus fãs fanáticos que estragam tudo. Mas tem um trecho muito bom aqui, que é: só conseguimos entrar em contato com a verdade espiritual quando transcendemos, quando experimentamos a verdade. Não faz o menor sentido falar eu acredito em Deus. Quando o indivíduo teve a experiência da verdade da existência de Deus, ele diz: eu sei que Deus existe. Raciocínio prático. Eu não preciso dizer que acredito que o sol nasce todos os dias. Eu sei que o sol nasce todos os dias. Dentro de mim não há qualquer dúvida a esse respeito. E eu acho muito legal trazer, e eu não vou abordar muito sobre esse assunto aqui porque ele é um pouco delicado, mas eu tenho essa consciência de que Deus é muito foda, de que Deus é meu amigo, e eu acredito muito nele. Mas eu não vejo essa necessidade aí que as pessoas têm de querer enfiar a goela abaixo, tipo, acredite em Deus porque ele é sua salvação. Eu acho que cada um pode acreditar no que quiser. Quando a gente tem isso dentro da gente, essa certeza, é gostosinho pra gente, entendeu? Pro outro pode ser outra coisa, outra verdade, outro sentido de experiência. E aí, tem uma parte muito boa também, que eu não cheguei lá ainda, mas que ela fala que muita gente quando tá morrendo, muita gente que não tem religião, que não crê em Deus, enfim, tem uma morte tranquila. À beira da morte, havia alguns discursos recorrentes ligados ao arrependimento. O primeiro desses arrependimentos é: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. E isso foi um belo de um tapa na minha cara quando eu li. E eu fiquei repetindo essa frase por muitos dias e relendo ela todos os dias. Porque, cara, mano, é uma coisa que eu pensaria. Se eu morresse hoje, se eu morresse hoje não, mas se eu estivesse doente hoje tá difícil. Se eu estivesse doente hoje, no leito de morte, é uma coisa que eu falaria. Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Isso foi um belíssimo tapa na minha cara. Foi dos fortes. Quase sempre, quando fazemos alguma coisa para agradar alguém, o que fazemos por acreditar que assim contribuímos para a felicidade dessa pessoa? Nas entrelinhas, são escolhas para validar a nossa importância na vida de alguém. Entra aquela conversinha que tivemos mais cedo. No entanto, pensemos, usar nosso tempo de vida para nos tornarmos importantes na vida de outra pessoa é escolher um caminho bem torto para existir. Se precisamos nos tornar outra pessoa para nos considerarmos amados, tem algo de errado aí, né? Não podemos ser aquilo que representamos para o outro. É um caminho muito perigoso para se seguir. Cada pessoa vai ter uma expectativa a nós, vai ter uma visão sobre nós. E se a gente, cada vez que for ter esse contato com alguma pessoa, a gente ter que ser essa versão que essa pessoa imagina ou que a gente criou para poder conviver com aquela pessoa, a gente acaba deixando de viver totalmente a nossa vida, né? A gente tá criando várias máscaras, não uma só, mas várias para todos os tipos de pessoas que convivem com a gente. E a gente vai se arrepender uma hora, principalmente no leito de morte, como temos a comprovação aqui. Nossa existência existe para existirmos. É tão simples como respirar. A gente tá aqui para estar aqui, entendeu? Por que a gente tá dando tanto sentido assim? Por que a gente tá tão preocupado? Se a gente tá aqui para estar aqui, simplesmente. A gente existe. É isso, entendeu? Existimos. Precisamos de mais? Segura aí. Quando temos medo da exposição, não dizemos o que sentimos. Geralmente, nós colocamos uma máscara. Ao longo da vida, colecionamos máscaras e usamos as que mais se adaptam ao nosso estilo. Se queremos ser aceitos, usamos a máscara de bonzinhos, de solícitos. Estamos sempre prontos a ajudar. Todos podem contar conosco. Nós somos muito adorados. Então chega o momento em que tiramos a máscara e todo mundo nos vê. Estamos nus de corpo e alma. Se formos bons só para agradar, então terá chegado a hora de entender que precisaremos ser bons de verdade para enfrentar a solidão do fim da vida. Ai. A busca por segurança dentro do afeto é um buraco negro. É possível encontrar tudo ali, menos o afeto verdadeiro. A gente constrói máscaras,
As relações, as coisas, todas estamos construindo junto com essa máscara. E aí o dia que a gente decide assim, não, eu quero tirar essa máscara só hoje, tudo o que foi construído junto com essa máscara cai. E aí? A gente fica nu, a gente fica ali perdido porque a gente quis agradar os outros. O tratamento mais curativo que existe é a expressão honesta do que sentimos. Quando é que estamos sendo honestos com o que estamos sentindo? Com as nossas relações. Cara, é muito louco pensar nisso. Essa é a primeira relação amorosa da minha vida que eu sou honesta com as coisas. No começo eu não era, porque eu era muito difícil, eu tinha medo de falar e a relação acabar porque eu estava sendo honesta com o que eu estava sentindo, como eu estava. Hoje em dia eu penso assim, não, eu preciso até fingir um pouquinho que eu tô sendo honesta demais. Mas, assim, gente, eu tô tão feliz de poder ser eu. Saia de um relacionamento que é ruim pra você. Não fica, independente de ser amizade, família, vírgula, né? Pessoas de sangue que te criaram. Crie uma nova família em que você pode ser honesto com as coisas. E aqui ela traz o sentimento de que quando a morte chega é como se fosse um muro na frente. Você tem os seus caminhos, né? Você tá escolhendo, seguindo os seus caminhos. Mas quando tem a morte ali na frente, ela tem um muro, não tem mais caminhos para você seguir. E aí é você com você mesmo, né? Ela coloca aqui, eu imagino que no meu muro haverá um espelho que me obrigará a olhar dentro dos meus olhos e me perguntará, e aí, como é que você chegou até aqui? E terei que explicar o caminho para mim mesma. No final, serei eu comigo mesma, sem intermediários. Preciso compreender a minha morte porque ela é minha. O muro, que é a minha morte, né? Não é do meu filho, não é do meu marido, não é do meu pai, da minha mãe, do meu chefe. É meu. Não tem intermediários. Não tem alguém ali pra fazer isso por você. É você com você mesmo. E aí, como é que você vai estar quando isso chegar? E aí ela traz alguns compromissos aqui com a morte em si, com as coisas. Eu vou deixar vocês lerem, tá? Não vou ficar aqui também explicando tudo. Você, cada um com o seu aí, hein? Mas ela traz uma parte muito interessante que é assim, o terceiro compromisso é não leve nada para o lado pessoal. E isso é bem difícil. Eu também acho, porque eu levo tudo pro lado pessoal, tá? Eu sou uma pessoa assim que me olhou torto, eu já acho que foi culpa minha. A pessoa nem me conhece, nunca me viu, mas olhou torto, eu falei, pronto, fiz alguma coisa errada. Então isso aqui foi um outro tapa bem dado na minha cara. Uma pessoa com baixa autoestima acredita que todos a acham péssima. Falou comigo! Os outros estão simplesmente vivendo a própria vida, mas ela imagina que só se ocupam de pensar que ela não é importante. A baixa autoestima é um jeito torto de ser egocêntrico. Toma. Para você. Não somos tão especiais a ponto de todos pensarem que não somos bons o suficiente. O mundo não está girando em torno do nosso umbigo, ou apesar dele. O contrário também é verdadeiro. Receber elogios não deve ser levado para o lado pessoal. Se alguém nos acha importantes e interessantes, isso não necessariamente tem a ver conosco. Tem a ver com aquela chave que temos e que abre a porta de bem-estar da pessoa que nos elogia. Simples assim. De novo, tirar conclusões e levar qualquer coisa, boa ou ruim, para o lado pessoal faz com que muitas vezes tomemos decisões erradas que nos levarão ao arrependimento. Fazer o seu melhor é o quarto compromisso. Às vezes, nosso melhor é estar de mau humor e não sair de casa ou ficarmos zangados. É o nosso melhor hoje. Tô puta, vou ficar em casa. É o meu melhor hoje, eu vou ficar puta em casa. Entendeu? É o melhor que eu posso fazer. É mágico perceber como estamos e avisar o outro. Cara, esse aqui é para nós finalizar com chave de ouro. Tem alguns trechinhos aqui, mas a gente vai estar finalizando com chave de ouro aqui. Vivemos buscando discursos que nos mostrem como ganhar, como conquistar o amor da nossa vida, o trabalho da nossa vida, sucesso, sonhos. Acredito, porém, que ninguém se inscreveria num curso que se chamasse Como Perder Bem ou Como Perder Melhor na Vida. No entanto, saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Nós passamos muito mais tempo perdendo do que ganhando. E aí todo esse momento que a gente passa perdendo, a gente não sabe como perder. A gente se frustra, fica louco, fica achando que a gente é um fracasso, sendo que isso vai acontecer repetidas vezes. Veja aqui esse vídeo sobre sucesso e fracassos e deu errado em algum lugar. Ficamos presos em um limbo do deveria, do poderia, ficamos encalhados no e se. É como se parássemos nossa vida entre a expiração e a inspiração. O ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar o novo porque prendemos o último suspiro.
A gente fica se prendendo às coisas e não deixa vir coisas novas. Aqui eu tô só lendo, isso aqui, entendeu? Isso aqui, eu não tenho nem o que eu falar. Apesar de que eu podia pegar cada frase dessa aqui e criar um novo vídeo sobre. Muito bom. A melhor forma de continuarmos vivos apesar dessas mortes que vão acontecendo ao longo da vida é estar presente nelas. Se vivemos plenamente o amor, então ele pode ir embora. Se vivemos tudo o que aquela relação poderia dar, então estamos livres. Nada nos prende. Não há pendências. É a entrega total à experiência que permite o desapego. A busca pelo controle da situação impede a experiência da entrega. Não vou viver plenamente isso aqui porque vai acabar. E aí você vive coisas pela metade porque tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Um dia tudo vai acabar. E você vai continuar vivendo tudo pela metade, porque você tem medo de que acabe. Será que oferecemos o nosso melhor e soubemos aceitar o melhor do outro, mesmo que não preenchesse as nossas expectativas? O livre-arbítrio não tem a ver com o que escolhemos para a vida. Ninguém escolheu conscientemente ter câncer ou demência. Existe a crença de que escolhemos a vida que temos, bem como nosso pai, nossa mãe, nossas histórias. Mas o que temos de fato ao nosso alcance é a forma de viver essas experiências. A experiência acontece e pronto. A gente muitas vezes não escolhe não. Traz coisas que eu também já senti muito, já vivi muito e gosto muito de falar, que é entregar-se à dor. Entregar-se à dor é o melhor jeito de deixá-la ir embora. Quando a gente evita sentir as coisas, a gente continua evitando o fato de que a gente pode se curar daquilo ou achar meios mais fáceis de viver com aquilo. Quando eu tinha muita crise de ansiedade e síndrome do pânico, eu tentava evitar. Eu queria tirar aquilo de mim o tempo todo, eu queria não pensar sobre aquilo, eu queria fingir que não estava acontecendo. Só que quando eu resolvi olhar para mim, né, que eu comecei a falar sobre isso, que eu comecei a me abrir, a entender, eu estava sentindo, eu falava, tô aqui sentindo isso agora. Tô aqui sentindo isso. Foi quando eu comecei a me curar. Porque eu comecei a dar atenção àquilo que precisava de atenção dentro de mim. Então, quanto mais a gente presta atenção no nosso corpo, nas nossas dores, no que está acontecendo, mais chances a gente tem de entender o que está acontecendo e resolver, achar o problema. Quando a gente só evita essa dor, a gente tem a tendência a continuar sentindo ela por muito mais tempo, porque a gente não consegue parar para resolver, não consegue dar atenção e entender o que de fato está acontecendo com a gente. Terminou uma relação, viva o luto da relação. Foi demitido, viva o luto dessa perda. Viva, experimente a dor, não fuja e não minimize. Sinta por completo. Importantíssimo. Ao longo da vida, a gente não recebe nenhum tipo de educação para sermos quem somos. Quando crianças, expressamos a verdade sobre nós e sobre o que sentimos e pensamos, mas muitas vezes nossa família, nossa escola e a vida, enfim, né, faz com que tenhamos vergonha da nossa identidade. Então precisamos da percepção dos outros para construir nossa expressão do mundo, adequada às expectativas dos que nos cercam e às expectativas que criamos dentro de nós mesmos. E aí a gente vai perdendo quem a gente é, vivendo uma vida totalmente diferente do que gostaríamos, porque a gente criou dentro da gente que era necessário seguir aquilo que disseram pra gente que era certo. Mais um vídeo muito bom aqui sobre caminhos em algum lugar. E aqui para realmente finalizarmos de vez as incríveis frases de efeito que compartilhamos juntos aqui. Em vez de contemplar a minha impotência, voltei meu olhar para o que eu podia fazer. Não posso ajudar todo mundo, mas consigo ajudar uma pessoa hoje. Felizmente, a vida chama. Ela precisa de você em outro lugar que não na dor. 10 de 10. Acho que vou voltar a ler do início para conseguir absorver todas as informações que eu tive. Já leu? O que você achou desse livro? Para você não fez tanto sentido quanto fez para mim? Não te tocou quanto... Porque eu sei de pessoas que começaram a ler e não gostaram e pararam. E aí eu me pergunto assim, como? Como não terminaram? 10 de 10. 10 de 10.